No tempo, aí estavam falando de que os jovens do Brasil brasileiro estão reunidos hoje, que é feriado lá, e eles têm um companheirismo lá no Brasil, um grupo de jovens. Me avisaram que iriam estar e agora me avisaram que eles estavam reunidos lá. Para isso eu envio uma saudação a todos os jovens lá reunidos no Brasil e demais lugares onde também estejam em reunião. Hoje, quinta-feira, dia 12 de outubro deste ano de 2023. Conscientes de que nós estamos vivendo no tempo onde o reino dos gentios será tirado e será estabelecido o reino do Messias Príncipe, o reino do trono de Davi, reino que estará sendo estabelecido aí em Israel, que será a capital desse reino. E será um governo universal, onde haverá paz, segurança, felicidade para todas as nações. E da mesma forma como houve ou aconteceram essas mudanças de reino, onde ocorreram batalhas, lutas, e essas mudanças de reino estiveram à frente delas, desses exércitos celestiais, estiveram à frente deles Gabriel e Miguel, porque sempre nas mudanças de reino, vejam, diz aí Daniel, que quando ele precisava de ajuda, Gabriel precisava de ajuda, estava Miguel, ou seja, levantava-se Miguel e o ajudava. Ou seja, Miguel aparecia para ajudá-lo. Sempre nas mudanças de reino aparecem esses dois personagens muito importantes que eles estão como líderes adiante desses exércitos, liderando-os. E assim aconteceu com o reino babilônico, depois com o da Grécia, depois com o Medo-Persa. Tem que ver aí se é o Medo-Persa ou da Grécia, mas esses são os reinos onde aconteceram essas mudanças. Para o reino, para dizer a ordem. Daniel, quando Daniel, ele diz que não... Diz que vamos procurar Daniel 9, que é o reino da Pérsia se me opôs por 21 dias, onde fala assim, vamos procurar. E depois dessas mudanças de reino, vejam que na mudança de reino dos pés de ferro e de barro cozido, que antes estava nas pernas de ferro, que foi o Império Romano, lá do tempo da primeira vinda do Senhor, o Império Romano, esse império, que começou com a cabeça de ouro dessa estátua que o rei Nabucodonosor viu, essa imagem desse sonho, o que depois Daniel interpretou essa imagem por revelação do arcanjo Gabriel, que tem acesso ao livro da verdade. E essa imagem, vejam, ela vem de cima, primeiro com a cabeça de ouro, e ela vem descendo até chegar numas pernas de ferro e de barro. E isso não vale coisa alguma. Eles pensam que vale, mas não vale. O que é que o barro vale? O valor do barro? Nada, coisa alguma. É terra. E por outro lado, nós vemos o reino de Deus subindo, crescendo, até chegar na cabeça ou cabeceira de ouro. E nessas mudanças de reino, vamos ver aqui, diz Daniel 10, diz, eis aqui
Capítulo 10, versículo 10, diz aqui que uma mão me tocou, me fez que eu ficasse sobre os meus joelhos, sobre as palmas de minhas mãos, e me disse: Daniel, varão muito amado, estai atento às palavras que vou te falar e fica de pé, porque a ti eu fui enviado agora. E enquanto ele falava isto comigo, me levantei tremendo, e então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que colocastes o teu coração para entender e para te humilhar na presença do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia se me opôs durante 21 dias, e eis aqui que Miguel, um dos primeiros principais príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para te fazer saber o que há de vir para o teu povo, acontecer a teu povo nos últimos dias, porque a visão é para esses dias. E aí onde diz, fala da imagem, da imagem também, para ler aí, onde fala da imagem, as representações da cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro cozido. Mas vamos ver como era que se colocava aí. Aí nós já falamos isso na ordem que estão. O que se tem é que procurar agora, que achar como foi que diz, versículo 2, capítulo 2, versículo 31. Tu, ó reis, vias, e eis aqui uma grande imagem. Essa imagem era muito grande e cuja glória era muito sublime. Estava em pé diante de ti, o seu aspecto era terrível. A cabeça dessa imagem era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro cozido. Estavas vendo isto até que uma pedra foi cortada, não por mãos, e feriu a imagem nos seus pés de ferro e de barro cozido, e os esmiuçou. Ou seja, o reino dos gentios aí está quebrado com a vinda dessa pedra. Quebra-se. Essa pedra é a segunda vinda do Senhor. Essa pedra é a que esmiuçará o reino dos gentios. E ela está nessa etapa das pernas de ferro e de barro cozido. Pernas e pés de barro cozido. Então foram esmiuçados também o ferro, o barro cozido, o bronze, a prata e o ouro. Ou seja, tudo aí para cima foi o que se tem aí, o que contém, esse reino contém, representado nessa imagem. Tudo esmiuçou-se. E foram como tálamo das eiras do verão, e o vento os levou, sem que dela ficasse rasto algum. Isso o irmão William escreveu algo aí do vento. Tudo isso também representa os juízos divinos, esse fogo atômico que os destruirá completamente. Mas a pedra que feriu a imagem transformou-se num grande monte que encheu toda a terra. Aí está o reino do Messias príncipe. E quem o produz, é essa pedra quem produz esse reino. A vinda da pedra, na sua primeira vinda, que é o cumprimento da obra de redenção lá na cruz do Calvário. Veio para criar esse reino no campo, na esfera espiritual. Esse é o templo espiritual da igreja do Senhor, no reino espiritual, dando-nos assim um novo nascimento e obtendo-se assim vida eterna. E Deus esteve construindo esse templo de era em era, um reino para Deus morar, mas em uma porção, nas primícias. Mas para este tempo final, o último tempo, tudo isso já vem a ser ou torna-se tangível, palpável, visível, onde seres humanos, como templo de Deus, têm essa porção espiritual e também terão a porção física, ou seja, seremos templos de Deus caminhando neste planeta Terra. Diz que os mansos herdarão, ou se lhes dará o reino, e diz que caminharão sobre as cinzas, diz que as cinzas debaixo da planta de vossos pés, diz Malaquias, e será esse templo, será como igreja, será como indivíduo.
nesse lugar, o lugar santíssimo de cada escolhido, onde Deus estará habitando em toda a sua plenitude. E tu dizeres assim que Deus vai habitar em mim ou em ti, Deus vai habitar em cada escolhido de Deus, nos membros da sua noiva, da sua igreja. Por isso ele nos fala que somos pequenos Messias. Somos não pela palavra, a palavra pequeno para se fazer pequeno ou minimizar, senão que se fala assim pelo grande ungido, Deus cumprindo na sua primeira vinda a sua obra redentora. E é por isso que tudo o que é esse primeiro filho primogênito que somos nós, o somos nós. Ele herdou e nós herdamos. Tudo o que ele é, nós também somos ou seremos, ou seja, aqui Deus estará habitando nesse templo espiritual como templo, como igreja, mas também como indivíduo, como pessoa. E essas são palavras grandes. Isso é o maior que um ser humano pode ouvir e crer que isso se fará uma realidade em você, em ti. E os jovens, vejam, falando do grupo lá, essa saudação que estamos enviando lá para o Brasil, olhem, neste tempo, para a juventude, neste tempo, é um tempo muito dificultoso ou difícil, porque também é uma idade muito difícil, dificultosa. Nós que já somos um pouquinho mais adultos, já com alguns anos a mais, que passamos por todas essas etapas ou fases. Às vezes os jovens dizem, mas papai, é que tu não me entendes, pai. Ou é que eu quero viver a vida. Eu quero passar por essas coisas. Olha, os pais muitas vezes falam para os seus filhos e faz a recomendação e diz certas coisas. Não para estar brigando com eles, essas coisas. É porque muitas vezes o pai já passaram por essas mesmas coisas e sofreram tanto. Mas tanto, muito mesmo, que esse sofrimento ele não deseja para ninguém, e muito menos para seus filhos ou para o seu filho. Se os filhos entendessem isso, essas coisas, compreendessem isso, valorizariam cada palavra que o pai lhes fala. Porque quando não faz caso, não ouvem o pai, depois vem, papai, tu tinhas razão, pai. E depois o pai lhe diz, mas filho, eu te falei isso, que tu não te metesse nessas coisas. E por um outro lado, outras vezes, o outro lado, o pai já passou por isso e não chegou a tropeçar. Já de uma forma assim bem pior, vamos falar assim. E Deus o ajudou. E quando vê o filho nesses mesmos passos ou caminhos e diz, não, meu filho, não continues assim, não faças isso, não faça aquilo porque tu vais cair nisso. E Deus me livrou disso. Não. E vai e cai. Porque esse é o outro lado. Então cai em algo, alguma coisa, ou a mãe, em algo que nunca caíram ou caiu. E cai. E então aí ele vê o pai. O pai vê daquilo que Deus livrou, mas agora tem o seu filho passando por esse problema ou situação. Então, aí o filho percebe, olha, eu deveria ter te escutado, pai ou mamãe. Eu não deveria ter me metido nisso. Olha agora o que aconteceu comigo, porque às vezes o pai recomenda, eu passei por isso e me aconteceu isso aqui. Ou eu passei por isso e por bem pouquinho acontece isso comigo. E o jovem pode responder, olha, Deus te livrou disso e não passaste por isso, e eu passei e sofri. Ou pode dizer, eu passei por isso e agora tu estás passando por isso. E obtiveste um resultado que eu não obtive, mas agora tu tiveste. Estás com resultado. E muitas vezes não é pela falta de conselho, porque a experiência dos pais também é para ajudar os seus filhos, a experiência dos pais. Mas hoje, lembrem-se que hoje o reino das trevas está cada vez mais aberto, essa quinta dimensão está cada vez mais aberta. E isso, a influência disso, maior
é para com a juventude. Por quê? Por que com a juventude? Porque ele sabe que deu um golpe difícil, duro na raça humana lá no Jardim do Éden. E eram jovens lá. Ele lhes tirou deles, com isso que ele fez, eles caíram da vida eterna, despencaram da vida eterna. E como ele sabe como fazer isso, por onde é que ele vai entrar? Pela juventude. Para que não volte novamente para o Éden, os escolhidos, os filhos de Deus. E o ataque maior que o diabo está fazendo neste tempo é para a juventude, ainda que também nos jovens, nos adultos, nas crianças, é para todos, mas com mais foco na juventude, direcionado para a juventude. Olhem, quando ele desceu do monte da transfiguração, jogou-se a seus pés um pai. Isso está, vamos procurar isso. Se está em São Mateus, no capítulo 17. E aí nos mostra um ensinamento muito, muito importante. E nem sequer os discípulos puderam tirar esse espírito. E lhes falou, por causa de vossa incredulidade. São Mateus 17. Ele já está aqui descendo do monte. E diz, quando chegaram no gentio, nas pessoas lá, na multidão que estava lá embaixo, veio até ele um homem que se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho. Olhem a misericórdia de Deus. Sempre a misericórdia de Deus está e estará no ungido. A misericórdia de Deus, na primeira vinda do Senhor, estava em Jesus. Até mesmo não tinha sido feito sacrifício na cruz do Calvário. Mesmo assim, estava nele. E, como quando ele lhe falou, lhe disse que começavam a criticá-lo, porque ele diz que para este homem agora pode perdoar pecados. E vejam, ainda ele estava correndo, a lei ainda estava seguindo, ainda estava se sacrificando animaizinhos para cobrir o pecado. Mas aí estava aquele que os tirava. E ele lhe falou, pois para que vejam que o Filho do Homem pode perdoar pecados, a ti eu te digo, levanta-te. Lhe perdoou os pecados e também o curou. Não tem nada impossível para Deus, para o Criador dos céus e da terra. E tampouco não existe nada impossível para dar esse golpe, que dará essa pedra na imagem da besta, no homem do pecado, no seu reino, no seu império, tudo isso, para estabelecer o reino do Messias Príncipe. E isso acontecerá neste tempo final, neste último tempo. E ele aí lhe falou, lhe disse, pois para que vejam que o Filho do Homem pode perdoar pecados. O Filho do Homem é a manifestação de profeta. E nele também estão todos os títulos, estão nele. E neste tempo estarão todos esses títulos cumprindo-se, porque ele vem como filho de Davi, mas vem como filho de Abraão, vem como filho de Deus, vem como filho do homem, tudo em um só. Agora, quando eles descem daí, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele sabia, o chamou de Senhor. E ele sabia que existia, que tinha misericórdia. Porque ele é lunático. O irmão William, em algumas mensagens, tem que buscar esse extrato onde ele fala do efeito. Vejam, a lua, quando tem lua cheia, as marés sobem, e também até se fala aqui das luas para cortar o cabelo das damas para que cresçam mais, que às vezes me perguntam, está bem que a pessoa
corte o cabelo, não se pode, também não se pode tirar as pontas do cabelo. Isso também, nos tempos que correspondem, cortam as pontas dos cabelos, nesses tempos determinados, para que o cabelo tenha muito mais força, mas conscientes que não fazem porque querem cortar o cabelo, mas que o fazem para que cresça mais. Mesmo que tenha algumas que por alguma situação, uma condição médica ou alguma coisa desse tipo, cai o cabelo, tem o cabelo assim um pouco bem ralinho, e aí por alguma condição ou situação, por aí eles têm que, por prescrição médica, tem que cortar mais um pouco o cabelo por alguma situação ou condição. Mas não fique preocupado com isso, Deus sabe. Deus conhece tudo. Nisso a pessoa não pode ficar aflita com essas coisas. Eu tenho bem curtinho ele agora. Não fique preocupado, que o irmão Branham diz que lá tinha todo o seu cabelo lá. Diz que nenhum cabelo da cabeça de cada um de nós, de cada um da gente, não vai faltar nenhum. Perecerá ou faltará? Se. Como é? Se perderá. Ou seja, se um cabelo. Assim que pense bem, se Deus está de olho nessas coisas, de olho em tudo sobre a sua vida, até desse cabelinho, que esteja completo nesse corpo eterno e glorificado. Então não fique preocupado por causa disso ou dessas coisas. Agora vejam, continua dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque é lunático e padece muito, sofre muito, muitas vezes cai no fogo. E muitas vezes na água. E o tenho trazido até os teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula. A que geração é que neste tempo final diz que o Filho do Homem, para qual geração vem? O Filho do Homem vem. Diz que quando o Filho do Homem vem ou vier, achará fé na terra? Não a achará. Ele vem trazer a fé de rápido. E vem numa geração incrédula. Portanto, a luta que os jovens têm, os adultos e os anciões e todos, é uma luta forte, porque não é uma luta contra pessoas, senão que é uma luta contra principados, potestades, desse reino das trevas, onde muitos começam a falar: olha, mas tu não fazes isso que nós fazemos. Ou começam a criticar porque as meninas usam saias e não calças compridas. Ou porque elas não pintam o rosto. Vê, tudo isso são coisas, são espíritos da quinta dimensão que falam com os filhos de Deus, porque esses espíritos precisam de bocas, e os jovens devem estar atentos, conscientes disso, que quando o companheiro de trabalho, um companheiro de escola, de estudo, um amiguinho, começa a fazer bullying, como chamam aqui, não, que tu isso aqui, tu outra coisa, não é essa pessoa, o que está dentro dela, porque é o diabo usando a essas pessoas, e você me diz, mas uma criança, um jovem, ele pode usar qualquer pessoa, qualquer um, o diabo. Não diz que quando entraram numa cidade e diz, mata todos, até os bebês, porque quando cresçam vão fazer a mesma coisa que os pais deles, e mataram todos eles. Aí não houve, não aconteceu aí clemência, não houve clemência. Eliseu teve clemência quando saíram aqueles rapazes ou meninos, 42 meninos, falando mal do profeta. E saíram dois ursos e os mataram, os comeram. Não houve clemência. Qualquer um diria, mas Deus é bom, como é que ele vai fazer isso para esses jovens, para esses meninos? Quando esses meninos crescessem, eles iam ser iguaizinhos a seus pais, ou até piores. Porque vai crescendo, vai aumentando mais a maldade. Vai aumentando mais a maldade cada vez mais. E é pior. Ou seja, que os jovens, quando escutarem isso nas escolas ou escutam, não fique preocupado com isso, não faça caso, não dê ouvidos. Continue em frente, adiante. Não é para que fique também brigando, lutando, nem discutindo. Você é assim, e já, porque eu quero, porque eu desejo, eu me sinto bem assim. Então não fique falando, não fique discutindo. Por quê? Cada pessoa, cada um, está refletindo neste tempo,
o lugar de onde ela é. Porque ele falou que se ele não voltasse, iríamos passar diretamente pela grande tribulação, porque nenhum estávamos refletindo a dimensão de onde viemos. E tinha que dar uma sacudida na igreja, no povo. Uma grande sacudida, uma forte sacudida ou sacudimento. E pela misericórdia de Deus, e Deus estendeu essa misericórdia. E agora estamos aqui. Busque, procure para ver quem você foi ou era. E olhe-se que não tem nem uma pitadinha daquilo que era antes. Vê Deus mudando. Mudando o quê? Mudando para quê? Refletindo a sexta dimensão de onde viemos. E vejam os outros que vão estar querendo que você faça, pois que vá refletindo a dimensão que eles são. Vão refletindo, cada pessoa vai falar e vai se expressar da dimensão que é. E não vai estar falando contigo que tu reflitas a sexta dimensão, ou reflexes a sexta dimensão. Agora vejam que aí eles falou: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco no meio de vós, até quando vos suportarei? Trazei-me-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que ele tinha um demônio. E vejam, pode ter um demônio se uma pessoa que esteja cabalmente bem, mentalmente bem, mas por aquilo que ela fala e como ela age, todas essas coisas, a pessoa já sabe de que espírito ela é. E repreendeu Jesus o demônio, o qual saiu do rapaz, do menino. E este ficou sã desde aquela hora. Então os discípulos, vendo a Jesus em particular, aproximando-se dele, disseram: agora vejam, tem uma escritura aí que fala de Vamos terminar essa aqui. Depois buscamos a outra, onde fala aqui: Filho de Deus, não nos atormentes mais, Filho de Deus. Ou ainda não chegou a hora para que nos atormentes. Nesta manhã eu estava falando sobre isso com... Eu creio que foi com Julio Ángel, que ainda não chegou a hora. Mateus. Em Mateus. É Mateus 8. 29 diz. 28 diz: quando chegou do outro lado, a terra dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoninhados que saíam dos sepulcros, ferozes, bem ferozes, que ninguém podia passar por aquele caminho. Agora lembrem-se de que esses são pessoas, essas são pessoas endemoninhadas, porque elas precisam de corpo para se expressar. Eles. Assim como as nossas teofanias estarão plenamente em plenitude encarnada em nós e expressarão, refletirão a dimensão de Deus, espelharão a dimensão de Deus em nós. Ou seja, que tudo aquilo que façamos será Deus em nós e será visto. Isso será visto. Que na sétima dimensão está, que é Deus, para que o entendam bem melhor. Eu disse, refletindo, porque se estamos na Terra, a sétima dimensão, porém, para falar mais claramente, pois será pequenas sextas dimensões andando, porque as obras que estaremos fazendo, falando e operando são as obras de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra, ou do céu e da terra. Pequenas porções da sétima dimensão caminhando por este planeta Terra.
Pois aqui vemos endemoniados são porções da quinta dimensão operando, trabalhando através de seres humanos. E olhem o que eles diz aí, vieram ao seu encontro, ou seja, foram até onde Jesus estava. Dois endemoniados que saíram dos sepulcros ferozes, grandemente ferozes, tanto que ninguém podia passar por aquele caminho. E clamaram dizendo, o que é que tu tens conosco, Jesus? Filho de Deus. Olha só, os demônios sabiam e conheciam quem Jesus era, mas nem os líderes religiosos daquele tempo, os saduceus, os fariseus, o sumo pontífice, e nenhum deles reconheceu a Jesus. Diziam que pelo dedo de Beelzebul lançava fora os demônios, e dizia que era um endemoniado. E olhem, os demônios eram quem falavam, diziam, Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E assim são os líderes deste tempo final também. São assim. Por mais que eles tenham conhecimento do programa divino ou da mensagem, chamaram de Beelzebul, chamaram-no de Beelzebul, como as escrituras voltam-se a se repetir. Chamam e o apontam como que é um endemoniado, como que é um intruso, como que é um falso. Isso como que nós escutamos antes disso, não é verdade? Isso se cumpriu na primeira vinda do Senhor. E é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Crucificam a palavra desde os púlpitos. E depois vão embora, esses pais que escutam isso, vão para os seus lares falar isso para os seus filhos. E aí estão os filhos representados naquelas 42 crianças, ou meninos. Vê como é uma cadeia? Esses mesmos espíritos endemoniados, diabólicos da quinta dimensão, encarnados em pessoas, até mesmo nas crianças, nos jovens. Mas vejam, como aqui os demônios conheciam quem era Jesus. Tem um outro lugar onde ele falou onde se fala de que saíram dessa pessoa ou de uma pessoa e que disseram para Jesus, permita-nos entrar em uma manada de porcos. Era essa mesma. Vamos continuar. Vamos para lá. É nesse mesmo capítulo aqui. Era mesmo aqui. E clamaram dizendo, que tens conosco, Jesus, Filho de Deus. É que nesta manhã nós estávamos lendo, eu estava lendo essa partezinha e lemos até essa parte, mas eu não continuei. Mas vejam como Deus nos guiou até para essa mesma escritura. É o Espírito de Deus, quem está no meio do povo. E é o que toma, o que pega. Vejam como também se cumpre pegar os cabos soltos, as cordas soltas. Vê? O sétimo anjo mensageiro cumpriu isso e o sétimo anjo dispensacional cumpre isso. Porque é o que tem, é quem tem o título de propriedade. Esse livro abstrato. Agora olhem. E clamaram dizendo que tu tens conosco, Jesus, Filho de Deus. O chamaram pelo nome e também lhe deram o título. Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Ou seja, aqui existiria um tempo onde seriam atormentados esses espíritos, porque é o tempo onde o reino das trevas, o reino dos gentios seria tirado. Portanto, todo espírito endemoniado, diabólico da quinta dimensão seria tirado das pessoas, tanto dos escolhidos que tenham algum problema espiritual, como também das virgens fátuas, porque elas entram na grande tribulação conhecendo. E aí já podem dar suas vidas pela mensagem. Já para os incrédulos, isso não vai ser dessa forma, desse jeito. Ficarão com esses espíritos e serão lançados no inferno, de onde pertencem, fazendo companhia lá para Judas Iscariotes, para onde pertencem. Agora, diz,
has venido acá para Viestes atormentarnos. aqui para nos Recuerden que la atormentar. tercera etapa Lembre-se que a terceira etapa de Jesús de fue cuando Jesus le predicó foi quando ele a los pregou espíritus para os encarcelados que espíritos fueron encarcerados desobedientes en ou el presos tiempo de que Noé. foram desobedientes no tempo Y de él allí Noé. estaba E predicándole ele ali estava pregando para que eles ya no había que oportunidad. já não havia Vean, oportunidade. fue Vejam, una predicación foi de uma juicio. pregação de juízo. Y E eso se volverá a repetir. isso voltar-se-á, se Já voltará em a uma escala repetir maior. isso já numa escala bem maior, Porque ya el mundo bem mais alta, incrédulo porque o mundo escuchará incrédulo que no escutará habrá que oportunidad não para haverá ellos, oportunidade para que en la gran eles tribulación, e que na grande entonces tribulação será su parte. então será Y a luego sua parte, a sua ser sorte, echados e então en el serem lançados no para inferno luego después del milenio para depois do milênio salir sair para ser juzgados. para serem Pero vean que julgados, antes mas resucitan. vejam que antes eles grupo de ressuscitam, personas, esse grupo de pessoas El diablo es suelto. ¿Y ressuscita, qué o hace? diabo é solto, o que é que ele Vuelve y faz? Volta e engana a esas personas. essas ¿Por qué las pessoas. engaña outra Porque as engana outra vez ou Porque tienen novamente, esos espíritus todavía. porque ainda Não foram tem esses quitados antes. espíritos. Não foram tirados antes. Y hacen lo mismo E fazem a mesma coisa que hicieron que fizeram tiempo que no estuvieron tempo em que estiveram vivos. en este planeta Tierra. Ou En la vivendo etapa que neste les planeta correspondió. Terra na etapa que lhes correspondeu, que lhes coube. La tercera etapa se estará cumpliendo. A terceira etapa se estará en esa cumprindo parte nessa de parte los perdidos, dos perdidos. ya muy pronto, E já brevemente, porque vean porque vejam, cuando ocurrió lo de Ananías y quando Zafira aconteceu isso de Ananias e Safira, en el tiempo de Pedro, no tempo de en Pedro, donde el Espíritu Santo onde o estaba obrando Espírito allí en Santo medio de los estava apóstoles, operando aí no meio dos apóstolos, Allí não trabalhando, lá não houve ou aconteceu oportunidade para essas En pessoas. unos lugares el hermano William Em uns decía, lugares o irmão "Não William sabemos se dizia, eles nós não sabemos se eles fueron borrados, foram apagados ou si perdieron bendiciones, se eles perderam Isso tem que deixar bênçãos. quietecito. Isso tem que deixar bem quietinho porque eram isso. pessoas muito Porque eram importantes pessoas muito en la obra de importantes Dios. na obra de Deus. Eran pudientes, Eram prudentes, pero la mentira mas a mentira ahí aí no entraba y no cabía. não entrava e não cabia Nesse lugar. nesse lugar. Ahora, la A tercera mentira não etapa cabia nesse lugar. Agora, a terceira etapa está siendo está de impacto sendo de avivamiento para causando impacto, avivamento para a noiva, que es la que que é está a que recibiendo la fe de está rapto, recebendo a fé de rapto, que es la por la cual él viene que é pela qual ele vem. y Ele vem por Las ela vírgenes e durmientes, las as fatuas, virgens dormentes, están as teniendo fátuas, también ese também impacto estão tendo esse E já impacto, sentindo se esse vai seguir impacto entrelaçando e já a vai continuar esse se grupo entrelaçando de para incrédulos. esse grupo de incrédulos. y entre medio de todo E eso no meio de tudo isso, el pueblo hebreo, o povo hebreu, lo cual o qual en junio o julio de este año, em junho ou julho deste ano, desde abril ya desde se había abril já se esteve estado llevando a cabo algo, realizando algo, Tem o programa fazendo divino. algo no programa divino. luego en junio y julio, Depois em junho e julho, yo creo que lo tengo por eu allí. creio Después que eu vamos a tenho verlo por aí. Depois nós se no vamos este ver año, isso, pues el se otro año, não este ano, no outro con ano. más claridad todo lo Com que ha mais estado clareza tudo isso que esteve E eu disse, acontecendo, a menos e eu que falei, surja algo, a não ser que surja algo, alguma ocurriendo, que este coisa fuera que esteja fora de nuestro alcance, do nosso alcance ou da nossa Señor, mão, por este lado donde Senhor, vamos, por este lado por onde nós a menos vamos, que haya algo, a não ser que aconteça Senhor, algo, tu Senhor, dirígeme, tu me assim, diriges, assim, algo assim desse tipo, desse jeito. y miren E olhem, cómo estalla una guerra en Israel. como estala uma guerra em Israel, surge, Porque algo porque Deus algo, está haciendo alguma coisa Deus está também com fazendo Israel. também com Israel. ese es Esse el hijo é primogénito como o nación. filho primogênito Essa é como a menina nação, dos essa é a ojos, menina como dos seus pueblo, olhos, como como povo, nação. como nação. Y E ocurre acontece, ocorre, de un momento a otro de um esa momento para outro acontece essa guerra. guerra. Ellos, oye, E é, cómo el olha só enemigo que coisa, como é que o inimigo trata de tenta interrumpir interromper el programa, o la obra, programa, a pero obra, todo mas eso tudo isso tiene un propósito porque tem um Israel, propósito, porque Israel, vean la escritura que leí, creo que vejam fue a escritura que eu li, eu em creio que las foi palavras ontem, nas condolências, palavras de condolências, ayer, en Oseas, creo que habla em de Oséias, eu creio que foi de em onde Oséias,
onde eu que ellos li vendrán que eles virão tremendo. O sea que Ou seja, aqui estará la situación muy difícil a situação para Israel. estará muito, muito difícil para Israel. E, como sabemos, como nós sabemos, todo el programa, todo o programa, pois já conhecemos, que está muy cerca, é que está bem perto, bem próximo, tudo o que faltar por se cumprir. E a igreja noiva, vejam, você como indivíduo, como pessoa, jovem, criança, jovens, adultos, anciões, crianças, estão conscientes de que já se sentem os ares frescos ou frescor dessa teofania, da ressurreição, da transformação. Portanto, quando uma pessoa vê todas essas coisas, guerra, terremoto e tudo isso, todas essas coisas, diz que levantai vossas cabeças para o céu, para as coisas celestiais, porque vossa redenção, vossa transformação está perto, está próxima. E a terceira etapa, como ela causa impacto em todos os grupos, todos os grupos estão sendo impactados. E como é no tempo da vinda do Filho do Homem com seus anjos, aqueles que fazem essa separação, essa segregação, é neste tempo que foi mostrado, representado no Monte da Transfiguração. E lá, esses espíritos lá, vejam, dizem para ele que viestes aqui para atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, que eles sabiam, conheciam que iria vir um tempo, um momento onde seriam atormentados. E aí estavam identificando, mostrando a Jesus como Filho de Deus. Para que o cavalo amarelo faça guerra ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, é porque já o identificou. E ele fará a guerra com ele, porque sabe quem ele é. Sabe que esse é o Filho de Deus. Sabe que esse é o cumprimento da sua vinda. Ele fará a guerra com ele. Mas diz que aí que o Cordeiro os vencerá, diz aí, porque ele é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Ou seja, será a maior vitória, a vitória mais grande, tal como houve ou aconteceu lá na cruz do Calvário. Houve uma vitória lá e haverá uma vitória aqui também. Israel terá a vitória. Aconteça o que acontecer, terá a vitória, Israel. Mas lembre-se que eles farão um pacto com Roma. Diz que não receberam a ele. Mas virá um, como é que diz, no seu próprio nome, e a esse sim receberão. Esse é o pacto que eles farão com Roma, com esse homem de pecado, Papa, o anticristo, a besta, o diabo Satanás, encarnado aí, porque diz que ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em quem? Em um homem, no Papa. Esse é o diabo. O Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Porque um espírito, diz o irmão Brana, não pode ser coroado, tem que ser encarnado. Portanto, Israel estará chegando numa parte onde ele procurará Roma, buscará Roma e fará um pacto com Roma. Mas lembre-se de que ele a quem ele sela é os 144 mil. Quem ele sela. Mesmo que haverá mais hebreus que também receberão o Senhor na sua segunda vinda. Porém, aqueles que ele vem selar são 144 mil. O qual aí, ou eles aí tem um grande mistério que está sendo aberto cada vez mais e mais, porque essas 10 tribos do norte foram espalhadas pelo mundo. E essas 2 tribos
do sul, encabeçados por Judá e por Benjamim, mas encabeçados por Judá. As tribos do norte são encabeçadas por Efraim, mas é José representado em Efraim. E as outras 9 tribos, 10, pois a de Efraim, que estão aí no palo de José, na vara de José, por Efraim, e vara de Judá, que é a tribo do sul, as 2 tribos do sul. Mas vejam como, já neste tempo, essas 2 varas ou paus vão estar unidos, ou tornam-se unidos na mão do profeta. E tudo isso tem a ver com a igreja noiva, as fátuas e o povo hebreu. Ou seja que tudo é tão simples e tudo está acontecendo está acontecendo no meio do povo, e talvez não se percebeu, não se deram conta de que com a manifestação do cumprimento do 7º selo, com a manifestação da promessa de Apocalipse 11, que é a mesma coisa que Apocalipse 19, está na mão do profeta essa ordem para que essas 2 varas se juntem com a vinda dessa pedra, com a vinda desse anjo forte, com a vinda desse anjo que era diferente dos outros. Se cumpre nele, se cumpre esses paus ou essas varas na sua mão. Agora, quando o povo hebreu faça ou fizer pacto com Roma, e isso depois ele quebra esse pacto, vejam, todos esses exércitos do norte, Rússia e toda essa parte do norte, Irã, farão guerra com Israel. Tudo isso é um preâmbulo para algo numa grande escala. Mas Deus não vai permitir ou permitirá que isto saia do controle até que esses 144 mil sejam selados, porque isso acontece, diz, justamente antes de começar a grande tribulação. Por quê? Porque ainda estamos aqui, todavia estamos aqui, ainda não fomos embora, portanto, tem que se aguentar ou se segurar esses ventos, e Deus tem que terminar a obra que está fazendo e sendo realizada na igreja noiva, dando-lhe a fé de rapto. A fé de rapto é uma revelação. O rapto, diz o irmão Branham, é uma revelação. Qual é a revelação do rapto? Qual revelação foi? Receber o corpo teofânico, receber o corpo teofânico, era necessário crer na primeira vinda do Senhor para receber o corpo teofânico. Crer nesse instrumento. Essa é a revelação, essa é a fé para obter o novo nascimento. E se é paralelo em tudo, para receber o corpo eterno e glorificado, é necessário a fé de rapto. E o que é a fé de rapto? Crer naquele que ele enviou, crer no cumprimento do 7º selo, crer nesse anjo que era diferente dos outros, operando neste tempo final a favor da igreja. Essa é a fé de rapto. Esse é o conteúdo do título. Irmão, se você tem ou tiver essa revelação daquilo que Deus está fazendo, você está comendo esse maná, você está recebendo esse título. E chegará o momento em que se fará completamente, se fará carne essa palavra em vocês. E vocês jovens também que estão lá reunidos no Brasil e em toda a América Latina. Vocês são parte, fazem parte dessa grande obra. Por isso não fique desanimado que na escola façam bullying, como nós estávamos falando lá no início. Você está recebendo conhecimento maior, mais grande que jovem algum tenha recebido. E tudo isso é passageiro, tudo isso. Não fique preocupado com isso. E Deus está com você, Deus está contigo. Podem marginalizá-lo, podem colocar você de um lado, você pode se sentirem sós ou sozinhos. Mas olha, se Deus chega a fazer com vocês o que fez com o servo de
de Eliseu. Y usted a lo mejor se siente en una E banquita. você se senta assim no banquinho, na escola, porque o No se bulinaram. preocupe. Não fique E se Deus lhe preocupado abrir com os isso. olhos aí, Se Deus chega a te abrir os olhos aí, ángeles tem um monte de anjos aí Detrás de usted. por trás de ti, protegiendo. te protegendo. O sea, los que están solos Ou son seja, ellos. aqueles que estão sozinhos Sabe são por quê? eles. Sabe por quê? Porque en la quinta dimensión, Porque na cuando quinta el hermano dimensão, Branham quando o bajó, irmão Brana desceu à quinta ele disse que se dimensão, sentiu tão ele solo diz que allí, se sentiu tão disse que a só lá, presença de Deus não diz que estava. a presença de Deus não estava aí. o sea, que los que están Ou solos seja, en que aqueles realidad que estão só, son na esas verdade, personas são essas que tienen esos pessoas espíritus del que diablo. têm esses espíritos do Ellos son diabo. los que están solos. Eles são que estão sozinhos, Nosotros, é eles los que hijos estão de Dios, sozinhos. no Nós, estamos os filhos solos. de Deus, não estamos sós, Como diz o sozinhos. cântico, não Como é que estamos diz solos. aquele cântico? Não Nuestro estamos sós. ángel Nosso nos anjo vigila. nos No vigia. estamos solos. Vê, não estamos sós. No estamos solos porque Não estamos el Dios sozinhos, creador de los porque cielos y de la tierra o Deus está Criador dos céus e con da nosotros, terra está con los niños, conosco, con los com as jóvenes, crianças, con com los os adultos, jovens, con com los os ancianos. adultos, com os anciões. jóvenes Jovens, allá y en todos los lá lugares. e em todos sigan os lugares, adelante continuem adiante, en em este frente, tiempo final, neste tempo preparándose final, se para preparando vuestra transformación. para a vossa Queda transformação. pouco, falta Resta pouco. pouco tempo, falta se deixem pouco tempo. influenciar Não se por deixem nada. influenciar por Dejen ninguém. influenciarse Não ustedes se de- por las cosas de Dios. Vocês devem se deixar Que esse é influenciar o que pelas tiene coisas de Deus, que é o que futuro, tem futuro, dá futuro, seguridad segurança y una felicidad luego e uma eterna. felicidade Porque depois poderão ter eterna, uma porque felicidade poderão temporária ter uma felicidade temporária algo com humano, alguma coisa, algo que é humano, diabólico, que é que é da diabólico, quinta que é da quinta dimensão, y luego e depois será pasajero, será será quitado, y passageiro, las será consecuencias tirado, son e as consequências terribles. são O terríveis. sea que es mejor, Ou seja, que é bem melhor, como dice allí, como diz si aí, sufrimos con él, se sofremos com pues ele, reinaremos con él. pois, ora, reinaremos Vamos com a terminar ele. aqui já para Vamos terminar terminar. aqui já para finalizar. Aí diz, Y los demonios, e os demônios, vamos a ver un poquito antes, vamos ver um pouquinho estaban antes, paseando estavam cuando le dijo, ha venido pastando, acá para atormentarnos viestes antes aqui de para tiempo. nos atormentar Estaba antes do paseando tempo, porque lejos de estavam ellos, pastando longe, pastando distante paseando, deles, dice, paseando lejos diz, de ellos, pastando un hato de distante muchos deles, cerdos. uma manada de demônios muitos porcos, e os Le demônios rogaram diciendo, lhe rogaram si dizendo, nos echas fuera, se nos o sea que estaban expulsas, dentro de esos, ou seja, que eles estavam dessas pessoas, dentro dessas pessoas, y recuerden e lembrem-se que ahí que aí estaba estava, hablando esos demonios por esses boca, demônios por la estavam boca falando de pela esa boca, persona. por boca dessas pessoas, pela boca Eram as dessas pessoas pessoas. falando com Eram as pessoas Jesus. falando com Jesus, Pero eran esos mas demonios. eram esses demônios. Y le decía, si nos echa E fuera, dizia, se tu nos expulsas, nos jogas para fora, nos lança fora, permítenos ir a aquel hato de cerdos. permite-nos até aquela manada de porcos. Y les dijo, E lhes falou, lhes disse, miren hasta olhem, donde se meten. até onde nos eles cerdos. se metem, nos porcos. O sea, Ou seja, para que el joven para que o jovem pueda tener algo un poquito possa más, ter como assim decimos, algo um crudo, pouquinho mais más, cru, com muito mais áspero, né? Não para meter medo, Não para sino la meter ou realidad. colocar medo, senão que é a verdade, é a Mira realidade. dónde son capaces Olha de meter onde esos eles são espíritus. capazes de se meter esses espíritos, Até até no onde cerdo. são capazes, até em porcos. O sea, Ou seja, no deje meter não de se nada deixe meter de eso nada que le hablen a usted. disso que falem para Porque vocês, isso não que lhe deixa hablam entrar, a porque você- isso que falam contigo, com Até, você, mire, até fuma isto aqui, esta olha, marihuana, fuma essa droga, maconha, toma essa esto. droga, pega Tudo isso isso são aqui, espíritos tudo diabólicos isso são espíritos estariam diabólicos entrando em que você. estariam entrando em você. Ponte esta prenda de vestir assim, Coloca não te esse vai passar vestido nada. assim, não Outro vai acontecer espírito nada diabólico contigo, más. desse jeito, desse jeito. Mais um Píntate espírito la diabólico. cara. Pinta a tua cara. Que parece Que tu pareces assim com cadáver assim. um cadáver assim. ou parece uma Ou vieja. tu pareces uma velha Outro desse espírito jeito. demoníaco mais. Outro espírito, mais outro espírito Corta-te o demoníaco. pelo. Corta o teu cabelo. Parece uma É porque tu religiosa. pareces uma Outro religiosa. espírito diabólico Mais outro Você não espírito pode diabólico. identificar? Você pode identificando Dessa eles maneira. dessa forma, desse Todo lo que jeito. não é del reino Tudo que não de é Deus, do del reino de luz, Deus, é do reino de diabólico. luz, é É diabólico, é satânico. E as pessoas quando hablam E as pessoas, são quando esses elas espíritos falam, são esses diabólicos, espíritos diabólicos de demônios, de hablando demônios, através de las personas. falando através das pessoas.
se nos joga fora, nos expulsa. E os demônios rogaram para ele, ou seja, até lhe rogaram para Jesus, dizendo: se nos expulsas, permite-nos ir até aquela manada de porcos. E ele disse: ide, ou seja, ele permitiu. E eles saíram e foram para aquela manada de porcos. Eis aqui que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram na água, ou nas águas. Até intenções tentando se suicidar, esses espíritos demoníacos têm. Ou seja, que a próxima coisa que iria acontecer com essas pessoas que tinham esses espíritos era o suicídio. O mesmo espírito que Judas Iscariotes teve ou tinha, que ele foi e se enforcou. Agora, olhem, tenham muito cuidado, jovens, em permitir que esses espíritos diabólicos entrem, porque no final... Isto é o que, no fim das contas, é o que pode acontecer. Intenções de suicídio, tentativas de suicídio. E os porqueiros, aqueles que os apacentavam, fugiram e, chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que tinha acontecido com os endemoninhados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, rogaram-lhe que se retirasse, que se fosse dos seus termos. Ou seja, que isso era terrível o que aconteceu aí. Não queriam que Jesus estivesse aí. Não queriam. Tinham muitos espíritos diabólicos aí. A presença do Senhor, nesse tempo, os demônios o identificaram, porque iria chegar um tempo, um momento, em que isso estava representando o povo de Deus neste tempo final, onde aconteceria essa segregação e onde dentro do grupo estariam pessoas endemoninhadas com esses espíritos e também pessoas que iriam se deixar usar e tinham que sair tanto os espíritos dos demônios, espíritos da quinta dimensão, dos escolhidos, porque tinham tendências para certas coisas, como também pessoas que não se deixaram tirar esses espíritos e saírem fora. Essa é a segregação que neste tempo final está realizando, fazendo, porque a igreja vai receber a plenitude de Deus neste tempo final e receberão a promessa de ver os que vão ressuscitar. E essa promessa é para aqueles que estejam limpos, santificados, purificados, para que possam aceder, ter acesso a essa dimensão que é pura, que é santa. Não pode ser uma pessoa que tenha um espírito endemoniado e ver essa dimensão. Se esse demônio não sair, esse espírito não sair da quinta dimensão, não sair, vai continuar vendo a quinta dimensão. Tanto é assim que haverá plenamente na grande tribulação, onde depois para essas pessoas virá um tormento tão grande, onde lagostas ou gafanhotos horríveis aparecerão para elas. Gafanhotos, os 144 mil e as virgens fátuas, que darão as suas vidas para serem purificadas, elas não chegarão até essa parte terrível ou terrífica da grande tribulação. Mas a tribulação é uma coisa tão terrível e tão terrível que quando já vejam o que vão receber, virão bater. Porque para escapar disso que eles vão receber, a porta já estará fechada. Ou seja, que a misericórdia de Deus é estendida neste tempo final por esses ministérios. E é a única via, o único caminho, como Jesus disse.
Nadie viene al Ninguém Padre vem ao Pai sino por mí. senão por mim. Y eso es E isso é la piedra de tropiezo, a pedra de tropeço, roca de escándalo, rocha de escândalo, piedra que hace caer, pedra que faz porque cair, tropiezan en la porque palabra, tropeçam na palavra, o o verbo, siendo desobedientes, sendo para lo cual también desobedientes, fueron, e para o qual para destinados. isso foram o quê? Predestinados, Ellos vinieron a destinados. tocar a la puerta. Eles vieram batendo na Senhor, porta. Senhor, Senhor, abre-nos. Senhor, abre-nos, Senhor. Ahí lo reconocieron E aí como o Señor, reconheceram como como su Senhor, Señor. como o seu Senhor. Pero vean, Mas ya vejam, fue tarde. já foi tarde, Já esse tempo muito tarde. Esse tempo Terminó. já terminou. Dios nos ha dado Deus nos deu, en este tiempo una neste bendición muy tempo, grande, nos deu uma bênção muito grande. tan grande Tão grande, tão grandiosa, que que podemos decir, podemos dizer, gracias Señor, graças, Senhor. te agradecemos Te Señor, agradecemos, Senhor, porque escondiste estas porque cosas escondestes estas de los coisas sábios dos sábios y los entendidos, e dos entendidos, los religiosos, dos los líderes religiosos, religiosos, dos líderes tiene religiosos, gente que conhecimento, tem conhecimento tan grande tão grande da de los Bíblia, mensajes del hermano das Branham, mensagens de do los mensajes del irmão hermano Brana, das mensagens do y irmão no me las William, revelaste a mí. e me as revelastes para mim. Gracias Señor. Graças, Senhor. Eso lo dicen los niños. Isso, Lo as dicen crianças los jóvenes, dizem assim, los falam adultos, assim, os jovens falam assim, os porque adultos hemos falam sido assim, hallados porque dignos fomos achados de dignos estar en pie de estar em pé delante del Hijo del diante Hombre. do Filho do Homem. Hemos sido hallados dignos Fomos achados dignos de estar en pie de estar em pé delante del séptimo sello, diante do sétimo selo, delante del ángel que era diante diferente do a los anjo demás, que era diferente dos outros, de aquel que dijo daquele que que disse vendría que a viria buscarlos, buscá-los, de aquel que dijo daquele que disse, cuando el Hijo del Hombre venga, quando o hallará Filho fe do en la Homem tierra, vier, achará pues fé na le está terra, dando la fe, pois eles lhes está estará dando a dando a fé, revelação lhes está dando para a revelação sacá-los desta para terra, tirá-los desta e ser terra, raptados, e ser e ser raptados, levados a e la ser cena levados de para las a ceia bodas das del bodas Cordeiro. do Cordeiro. Ha sido para mí un privilegio Foi para grande mim um privilégio poder enviar grande estas poder palabras enviar estas a palavras todos los jóvenes allá para todos os en el jovens Brasil, lá do Brasil, lugar que lugar amamos de que nós corazón amamos a de todos los coração hermanos a del todos os Brasil, irmãos do Brasil, brasileiros, jóvenes, niños, jovens, adultos crianças, y adultos ancianos, e anciões, e também a todos los a jóvenes todos de toda os jovens de toda a América América Latina e do mundo inteiro que estarão escutando estas palavras en esta ocasión. nesta ocasião, neste momento. Rumbo Rumo es una juventud, é uma rumbo juventude rumo a lo eterno, ao eterno. una juventud Uma juventude que será que será, siempre joven, sempre será jovem. una juventud Uma juventude que que en este tiempo final neste tempo la final obtendrán a no obterão tan solo ustedes jóvenes, não somente vocês que jovens que têm sino que juventude, en el cuerpo senão que no eterno y corpo glorificado, eterno e glorificado, tanto ustedes tanto que están vocês jóvenes que ahora, estão jovens como agora, los niños, como como los as adultos, como crianças, los os ancianos, adultos, como os todos anciões, chegarão todos chegarão a essa estatura del a varón essa perfecto, a estatura la juventud do varão eterna. perfeito, a juventude eterna. La juventud A eterna juventude eterna en la dispensación na dispensação del reino, do reino. o la juventud Ou eterna a juventude de la eterna dispensación del reino. da Podemos dispensação do colocar esse reino. tema, Podemos la colocar esse juventud tema. eterna A juventude eterna de la dispensación da dispensação do reino. do reino. y por toda la E eternidad. por toda a eternidade. La dispensación, A dispensação, la juventud a eterna juventude eterna de la dispensación da del dispensação do reino reino e por la eternidad. pela eternidade. Que Dios les bendiga Que Deus os y abençoe les guarde e guarde y les mantenga e siempre agarrados de lhes la mantenha palabra, sempre del agarrados mensaje. da palavra, da mensagem e que Dios ayude a todos Deus los jóvenes ajude a todos os en jovens esta edad tan difícil nesta idade tão E lhes dê difícil sempre a e saída. lhes dê sempre a saída y e los saque también também os de tire cualquier vicio, de qualquer vício, qualquer enfermidade de qualquer espiritual, doença espiritual, de qualquer de tentação, qualquer tentação, e que sempre pensem e que sempre que o que pensem vão receber que é aquilo que vão algo receber é eterno, algo, é uma coisa eterna, algo que poderão receber ao que poderão receber isso passageiro, com isso que é que ele está passageiro oferecendo. que estão Que te sepam oferecendo, que saibam que o que há se está algo oferecendo, eterno que muito saibam que há maior algo eterno muito, essas muito coisas maior terrenas. do que essas coisas que nos terrenas, ajude a sair terrestres, que os ajude a de lo que sair estão. Se estão em nisso que algo estão. Se estão em alguma que não coisa que não é
na perfeita vontade de Deus, que não for da perfeita vontade de Deus, que o dirija a cada passo da sua vida, a cada caminhar da sua vida. Que Deus abençoe a juventude neste tempo final e que abençoe as crianças, os adultos e os anciões também. Podemos dizer que este é um preâmbulo para aquilo que vai se continuar mais adiante, Deus nos trazendo, porque o que Deus deseja e tem para os seus filhos são as bênçãos. Ele deseja que você a receba. Então tem que haver, muitas vezes tem que ter açoites, tem que ter ralhos, não que são açoites, não que nós estamos batendo em ninguém, mas a palavra eu creio que é o açoite maior que uma pessoa pode receber. A correção foi bem dado, como falamos, a palavra diz que é mais aguda, mais forte do que uma espada de dois fios, fere mais, porque uma açoite pode te queimar a espada, mas se vai com velocidade pode tirar até uns cabelinhos de você, se for muito forte. Tem vezes que uma varinha assim, há tempo, mas agora se tu bate numa vara com um rapaz e já te colocam em algo do governo. Os mesmos culpados de que essa juventude esteja assim são as próprias leis, que então elas vão contra os pais, as leis. Antes era muito diferente. Antes não era com a varinha, só olhava, vai, atreve-te a te mexer daí. Ou diziam, nos vemos em casa, o pai falava assim, e aí a pessoa já sabia que ia ter uma pisa, não iam voltar a fazer isso. Agora são homens direitos, são homens que passaram por situações, mas eles sabem. Agora vejam, a espada, essa não chega a levantar o couro, não. Essa aí penetra até a alma, a espada. E diz que discerne os pensamentos e até o tálamo, até as partes mais... Então, o que é mais forte, uma varinha ou o látigo da palavra? A palavra, a espada, é a que vai te ajudando todos os dias, e vai te corrigindo, vai nos corrigindo no nosso caminhar, no nosso andar para a terra prometida, em direção à terra prometida. Bom, que Deus abençoe e Deus guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez.